Fala, Alex. É nóis, moleque. Como é que estamos? E aí, Ana? Beleza? Bom. Oi, Aninha. Tudo bom com você? Geral aí tá sem internet também? Sim, tá lento pra caramba a internet aqui. Ligado. Tava sem internet, que chegou agorinha. A energia de volta. Tava dando aula no terceiro, cara. Uma galera saiu do nada. Bum! Geral saiu. Deve ter acabado a energia na região deles lá. Oi, Alex. Oiê, tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, e você? Melhor agora com a companhia de todos. Cheguei atrasada porque a aula do Matheus não tinha acabado ainda. Quê? Quase cheguei atrasada porque a aula do Matheus não tinha chegado ainda. Não tinha acabado ainda. Ah, tá. O Matheus, ele sempre enrola, né, cara? É turco enrolado do caramba. E aí, Luiz? Mateuzinho enrolado, cara. Muito enrolado. Deve ter nascido de 10 meses, aquele homem. E Renan? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje sobre... A aula de hoje vai ser sobre cinemática vetorial. Nós vamos ver de novo cinemática, mas com a abordagem de vetores. Né? O que tem na cinemática? Velocidade, aceleração, tempo e deslocamento. Nós vamos ver essas 4 coisas de novo, só que agora observando de maneira vetorial. Vamos analisar isso por vetores agora. Vamos ver a velocidade na forma de vetor, vamos ver a aceleração na forma de vetor, vamos ver o deslocamento na forma de vetor. Nós vamos ver essas propriedades agora na forma de vetores. É isso que eu vou passar para vocês na aula de hoje. Beleza? O nome disso é cinemática vetorial. Cinemática estuda o movimento. Então, a gente vai estudar o movimento com base em vetores. Isso que a gente vai ver na aula de hoje.
Então, se liguem aí na cinemática vetorial. Cinemática vetorial. A primeira parte dessa cinemática vetorial que a gente vai ver vai ser velocidade. Tá? Vamos ver velocidade na forma de vetor. A velocidade, quando a gente fala de velocidade ou de qualquer outra grandeza que é vetorial, tá? Sem se preocupar com o vetor, a gente chama de escalar. Então, a velocidade que nós estávamos estudando antes é a que a gente chamava de velocidade escalar. A página, eu não sei, deixa eu ver aqui. Página que é. Eu não sei qual que é a página mesmo, tá? Esse módulo faz parte do 138, eu não sei exatamente onde está essa página aí. É o módulo 37 e 38, tá? Página 134. Página 134, módulo 37 e 38. Beleza? Vamos lá, ó. Voltando aqui. Então, velocidade, ele é um vetor, então possui módulo, direção e sentido. São as três coisas que um vetor precisa. Módulo, direção e sentido. Módulo também chamamos de intensidade ou de valor numérico. Então, toda velocidade precisa de um módulo, uma direção e um sentido. O módulo, como eu calculo o módulo da velocidade? Esse módulo da velocidade é igual à velocidade escalar. Você lembra daquela velocidade lá? ΔS sobre ΔT. Aquela velocidade do V igual a V0 mais AT. Aquilo lá é velocidade escalar. Então, a forma de você calcular a velocidade é a mesma forma. A forma de você encontrar o módulo do vetor é a mesma forma que você encontrar a velocidade escalar. Direção, pessoal. Você pode ter a velocidade em dois momentos, tá? Primeiro, se o movimento for retilíneo. Se você tiver um movimento retilíneo, a direção da velocidade ela é a mesma da trajetória. Então, sempre que você tiver um movimento retilíneo, você tem a velocidade na mesma direção da trajetória. Se o movimento for circular, se o movimento é circular, a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Beleza? Então, duas condições. Primeira, direção. Se o movimento for retilíneo, a direção é a mesma da trajetória. Se o movimento for circular, a direção da velocidade é tangente à trajetória. E o sentido? É sempre no sentido do movimento. Tá? Aqui, se você vai para a direita, o sentido é para a direita. Aqui, se o carro estiver indo para a esquerda, o sentido é para a esquerda. Aqui, se o corpo estiver rodando no sentido horário, a velocidade vai para cá. Se estiver no sentido anti-horário, a velocidade ia para o outro sentido. Beleza? Lembrando que direção é uma reta, sentido é para onde aponta a seta, tá? A mesma direção, ela sempre tem dois sentidos. Por exemplo, a direção vertical, ela tem o sentido para cima e o sentido para baixo. Direção horizontal tem o sentido para a direita e o sentido para a esquerda. Tá? Então, a mesma direção pode ter dois sentidos. Por isso que é importante você, além de falar direção, você indicar o sentido. Beleza? Então, essas são as características da velocidade vetorial. Classificação dos movimentos a partir da velocidade vetorial. Então, aqui nós temos o movimento circular, o movimento retilíneo. O movimento acelerado, retardado e uniforme. Como que fica a velocidade nesses movimentos? Então, aqui temos o primeiro movimento. Vamos analisar o movimento circular acelerado. No movimento circular, a trajetória é uma parte de um círculo. A velocidade ela vai aumentar a sua intensidade, ela aumenta o módulo no movimento acelerado. Então, aqui você tem a velocidade com tamanho, passado um tempo, o tamanho dela aumenta.
Se o movimento for circular e retardado, a trajetória faz parte de um círculo e o módulo da velocidade diminui. Aqui você tinha uma intensidade, aqui você tem uma intensidade menor. Movimento circular uniforme. Você tem a velocidade, a trajetória na forma de círculo, e o módulo da velocidade sempre se mantém constante. O tamanho do vetor aqui não muda. Então, se o movimento é acelerado, o tamanho do vetor aumenta. Se o movimento é retardado, o tamanho do vetor diminui. Se o movimento é uniforme, o tamanho do vetor se mantém constante. Beleza? Isso são os movimentos circular, acelerado, retardado e uniforme. Agora vamos analisar o movimento retilíneo, acelerado, retardado e uniforme. Então, movimento retilíneo acelerado. Você tem aqui o movimento em forma de linha, beleza? E você tem o módulo da velocidade aumentando. Você tinha aqui o tamanho do vetor, ele aumenta com o tempo. Isso é um movimento acelerado. Movimento retardado, retilíneo retardado, é uma reta, um movimento em linha reta, onde o módulo da velocidade ele diminui com o tempo. Então, você tinha aqui o tamanho desse vetor diminui com o tempo. Então, esse movimento é retardado. E no movimento retilíneo uniforme, o módulo da velocidade se mantém constante. Você não muda o módulo da velocidade. O módulo da velocidade vai ser sempre igual. Beleza? Então, tanto faz se o movimento é circular ou retilíneo, se o movimento é acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Se o movimento é retardado, o módulo da velocidade diminui. Se o movimento é uniforme, o módulo da velocidade se mantém constante. Tá? Então, é assim que você caracteriza o tipo de movimento analisando a velocidade. Ok? Tranquilo isso. De boinha. Aceleração. A primeira aceleração que nós vamos definir é a aceleração média. Ela leva em consideração os vetores velocidade inicial e final e o intervalo de tempo. Então, quando a gente for analisar a aceleração média, nós devemos fazer um ΔV, ou seja, uma subtração de vetores. Vamos ter que fazer o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial para calcular a aceleração média. Para calcular a aceleração vetorial média, eu preciso calcular o ΔV, ou seja, pegar o vetor final 2 e diminuir do vetor inicial 1. Vou fazer a subtração. Isso aqui é o meu ΔV, em verde. E como eu calculo a aceleração vetorial média, é o ΔV sobre ΔT. Essa aceleração ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido dessa velocidade aqui, esse ΔV. Beleza? Então, a aceleração média, anotem, a aceleração média é ΔV por ΔT. Ok? Então, anotem isso aí para mim. Segunda aceleração. Vou mostrar para vocês. A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é responsável por alterar a direção e o sentido da velocidade. Então, a aceleração centrípeta é a aceleração que faz com que a velocidade mude a direção no movimento circular. Aqui você tinha a velocidade nesse sentido, no movimento circular ela mudou para esse sentido aqui, para essa direção. Mudou dessa direção para essa. Então, a aceleração centrípeta ela é responsável apenas por mudar a trajetória da velocidade, fazer com que a velocidade mude a direção dela, fazer com que a velocidade faça uma curva. Para isso que serve a aceleração centrípeta. Beleza? A aceleração centrípeta não é responsável por fazer com que a velocidade aumente ou diminua. A aceleração centrípeta é responsável apenas por fazer com que a velocidade mude a direção. Como calcula a aceleração centrípeta? É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Toda vez que você tiver um objeto fazendo uma curva ou fazendo um círculo, isso só é possível porque tem aceleração centrípeta. Então, se tem uma curva, tem aceleração centrípeta.
Como que eu observo o vetor aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, o vetor aceleração centrípeta, ela é sempre perpendicular à velocidade, ou seja, a aceleração centrípeta sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a velocidade. E essa aceleração centrípeta sempre vai apontar para o centro da curva. Então, olha aqui, ó. Aqui a aceleração centrípeta forma um ângulo de 90 graus com a velocidade e aponta para o centro da curva. O corpo está fazendo uma curva, tá? Está fazendo um círculo. Então, nesse ponto aqui, ó, a aceleração centrípeta tem que fazer um ângulo de 90 graus com a velocidade e apontar para o centro da curva. Aqui também tem que formar um ângulo de 90 graus com a velocidade e apontar para o centro da curva. Então, a aceleração centrípeta sempre é perpendicular com a velocidade e sempre aponta para o centro da curva. Outra coisa é que a intensidade dela, ou seja, o módulo dela, eu calculo como sendo velocidade ao quadrado, o módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Beleza? É assim que eu calculo a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta ela não existe só quando você está fazendo um círculo. Qualquer curva que você faça, por exemplo, esse carro virando essa esquina aqui, ó, qualquer curva que você faça, você precisa da aceleração centrípeta. Então, para o carro sair daqui e vir para cá, ele tem que fazer um pedacinho de um círculo. Toda vez que você faz uma curva, você faz um pedacinho de um círculo. Essa curva aqui, ó, ela faria parte de um círculo maior e tem um raio R. Então, a aceleração centrípeta aqui durante essa trajetória, essa aceleração centrípeta sempre vai apontar para o centro da trajetória, formando o ângulo de 90 graus com a velocidade. Beleza? Então, a aceleração centrípeta, ela existe sempre que você vai fazer uma curva. Não importa se for um círculo completo ou um pedacinho de uma curva, uma esquina, por exemplo. Você sempre precisa da aceleração centrípeta e essa aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da curva e forma um ângulo de 90 graus com a velocidade. Sempre. Não precisa fazer um movimento circular completo. Se for um pedacinho de uma curva, você já precisa de aceleração centrípeta para fazer. Beleza? Segundo aqui, ó, aceleração tangencial. A aceleração tangencial é a aceleração responsável por mudar o módulo da velocidade. É essa aceleração aqui que vai fazer com que o módulo da velocidade aumente ou diminua. Tá? É isso aqui que vai fazer o movimento ser acelerado ou retardado. Quem diz se o movimento é acelerado ou retardado é a aceleração tangencial. Beleza? Então aqui, ó, você tem um movimento e você tem a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial aqui, ó, vai fazer com que o movimento diminua a velocidade. Então isso aqui é um movimento retardado. Se você tiver a aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade, você vai ter um movimento acelerado. Isso aqui faz com que a velocidade aumente. Então vamos lá, aceleração tangencial. Direção sempre tangente à trajetória, ou seja, sempre junto na mesma direção da velocidade. Então, a aceleração tangencial sempre está na mesma direção da velocidade. Sentido. Se o movimento for retardado, o sentido se o movimento for acelerado, o sentido é o mesmo da velocidade. Então, os dois apontam na mesma direção, no mesmo sentido, o movimento é acelerado. Agora, se a aceleração tem o sentido contrário da velocidade, ou seja, tem a mesma direção em sentidos opostos, você tem um movimento retardado. E como eu calculo o módulo da aceleração tangencial? Você calcula da mesma forma que você calcula a aceleração escalar. Como assim aceleração escalar? O que são acelerações escalares? Você tem aqui, ó, esse V, quando você usa essa fórmula, você está usando esse V é a velocidade escalar. Quando você usa esse V, você está usando a velocidade escalar. Tá? Então, isso aqui que ele diz que a velocidade é sempre igual à velocidade escalar. É isso aqui. Quando você está nesse ponto aqui, você está usando essa fórmula, essa aceleração, que a gente chama de aceleração escalar, é a mesma que a aceleração tangencial. Isso aqui é aceleração tangencial. Tá? Dessa fórmula aqui. Que é da mesma fórmula que essa. Aqui você tem essa velocidade, é velocidade escalar.
Isso aqui, quando você calcula, usa essa fórmula, você está usando aqui a aceleração escalar, que é a aceleração tangencial. É assim que você calcula o módulo dessa aceleração. E aqui nessa equação de Torricelli é a mesma coisa. Aqui você está usando velocidade escalar e aqui aceleração escalar. Então, toda vez que você for calcular essas acelerações, você está calculando a aceleração tangencial. Beleza? Então, toda vez que você calcular essas acelerações dessa forma, você está calculando a aceleração tangencial. Vocês já viram todas essas fórmulas já, pessoal? Sim. Viram? Beleza, então. Então, você já deve ter visto os macetes para decorar essas duas fórmulas aqui, ó, que é o sorvete e o sorvetão. Com certeza, você já deve ter visto essa fórmula como sorvete e o sorvetão. Essa fórmula é igual a essa. E essa fórmula é igual a essa. O que eu fiz diferente? Eu só peguei o S0 e passei para o outro lado. S menos S0 é delta S. Aqui também eu peguei esse S0 e passei para o outro lado. S menos S0 é delta S. Essas duas primeiras você usa no movimento uniforme. Essas duas aqui só são válidas para o movimento uniforme. E essas aqui você usa para o movimento variado. No movimento que tem a aceleração. Isso aqui no movimento sem aceleração, isso aqui no movimento variado. Eu vou ensinar um macete para você decorar essas quatro fórmulas aqui. Beleza? Vamos lá. Então o macete é o seguinte, ó. Isso aqui é delta S, beleza? Então eu vou falar que essa fórmula é Deus vê tudo. Beleza? Então essa fórmula aqui para decorar é Deus vê tudo. Essa fórmula aqui é diabo vê também mais meio atrapalhado. Então, ó, Deus vê tudo, diabo vê também, mais meio atrapalhado. Essa aqui é a fórmula do... Isso aqui tem várias fórmulas, tá? É vovó atômica. Isso aqui é vovô ainda transa. Vovô ateu. Beleza? Aqui tem várias formulazinhas. E essa aqui é de Torricelli. Equaçãozinha de Torricelli. Torricelli. Essa aqui é a equação de Torricelli. Onde essa equação de Torricelli aqui, ela fala velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes delta S. Um dos macetes é aqui, ó. Vi, você, mais dois amigos, um triângulo suspeito. Eu não gosto muito desse, eu acho muito podre. Esse é o macetezinho. Eu prefiro esse aqui, ó. Presta atenção. Esse macetezinho é da pesada. Vovô, comeu vovó, mais duas amigas na pirâmide sexual. Certo? Vovô comeu vovó, mais duas amigas na pirâmide sexual. Então, um macetezinho para você lembrar de todas essas formuletinhas aqui. Um macetezinho para você lembrar de todas essas formulazinhas aqui é uma historinha que é assim. Deus vê tudo, diabo vê também, mas meio atrapalhado. Mas foda-se, porque o vovô é ateu. Por isso, vovô comeu vovó, mais duas amigas na pirâmide sexual. Beleza? Tragaram um macetezinho aí? Tenho certeza que essa aqui vocês nunca mais vão esquecer. Essa, pelo menos, vocês nunca esquecem. Belezinha? Então, vamos continuar aqui. Última aceleração que eu vou passar para vocês é o que chamamos de aceleração vetorial, simplesmente, ou aceleração total. Então, essa aceleração que eu vou mostrar para vocês pode ser chamada de vetorial ou aceleração total, ou mais completo, aceleração vetorial total. Beleza? Ela é a soma da aceleração centrípeta mais a tangencial. Então, aqui você tem um movimento circular, uma trajetória circular. Aqui, trajetória circular, você tem aceleração centrípeta. E aqui, nesse caso, você tem aceleração tangencial. A
A aceleração vetorial é a soma dessas duas acelerações. Só como são vetores, você tem que fazer soma de vetores. Esses dois vetores sempre vão formar um ângulo de 90 graus, então a aceleração tangencial e centrípeta sempre formam um ângulo de 90 graus. Então, quando eu somo isso aqui, ó, fica a cabecinha na bundinha, isso aqui é o vetor resultante. Então, isso aqui é a soma vetorial. Isso aqui, esse desenho, é a representação dessa soma. Lembre, sempre que você somar vetores, como esse caso aqui, eu estou somando vetores, sempre que eu somar vetores, eu estou fazendo desenho. Então, toda vez que você vê uma soma com as setinhas em cima, significa que eu estou fazendo um desenho. Então, isso aqui é um desenho. Estou desenhando. Isso aqui é esse desenho, ó. É o vetor aceleração centrípeta mais o tangencial. Como que eu somo? Ponto de partida, desenho o vetor 1. Na cabecinha do vetor 1, eu coloco a bundinha do vetor 2. A resposta vai do começo ao fim. Tá? Então, é assim que eu desenho a aceleração vetorial. Como eu calculo a aceleração vetorial? Para calcular a aceleração vetorial, eu uso Pitágoras. Então, o módulo da aceleração vetorial é igual ao módulo da aceleração centrípeta ao quadrado mais o módulo da aceleração tangencial ao quadrado. É assim que você calcula o módulo dessa aceleração. Você pode calcular. Alguns livros, pessoal, trazem a aceleração vetorial como esse símbolo gama aqui, ó, tá? Essa letra gama. Pode fazer uma prova onde ele coloca lá a aceleração vetorial, em vez de ser A, coloca gama. Ele coloca esse valor aqui exatamente para você não confundir com a aceleração escalar. Então, é a mesma coisa, tá? As duas fórmulas são a mesma coisa. Perdão. As duas fórmulas te indicam a mesma coisa. Isso é igual a isso, tá? Só a notação aqui da aceleração vetorial que eu estou mostrando para vocês que pode encontrar em outro livro de outra forma. Ok? Classificação do movimento, agora observando a aceleração. Como eu calculo, como eu observo o movimento, classifico o movimento observando a aceleração. Então aqui, ó, no movimento circular, eu sempre vou ter aceleração centrípeta. Por quê? Sem aceleração centrípeta, eu não faço uma curva. Então aqui eu vou calcular, sempre que eu tiver o movimento circular, eu tenho aceleração centrípeta. Se o movimento é circular e acelerado, significa que a aceleração tangencial e a velocidade estão na mesma direção e no mesmo sentido. Aí eu obtenho aqui a aceleração vetorial. Beleza? Se eu tenho um movimento circular retardado, eu tenho a aceleração no sentido contrário ao da velocidade. E eu tenho aqui a aceleração vetorial. Então, no movimento circular retardado, eu tenho a aceleração centrípeta e a tangencial. Só que a aceleração tangencial aponta no sentido contrário da velocidade. No caso do movimento circular uniforme, se o movimento é uniforme, a aceleração tangencial é nula. Você não tem aceleração tangencial. Você só tem aceleração centrípeta. Sempre que você tem movimento circular, você tem aceleração centrípeta. Se o movimento é uniforme, você não tem aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial é zero. Logo, a aceleração centrípeta vai ser igual à aceleração tangencial. Perdão, a aceleração vetorial vai ser igual à aceleração centrípeta. Então, se você tem movimento circular uniforme, a aceleração vetorial é igual à aceleração centrípeta. Por quê? Porque a tangencial é nula. Se você observar o movimento retilíneo, se ele é retilíneo, não faz curva. Se não faz curva, não tem aceleração centrípeta. Então, sempre que o movimento é retilíneo, você não tem a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta sempre é zero. Se o movimento é retilíneo e acelerado, você tem a aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade. Então, a aceleração vetorial é igual à aceleração tangencial. Por quê? Porque a centrípeta é zero. No movimento retilíneo retardado, você tem a velocidade no sentido e a aceleração tangencial no sentido oposto. E, nesse caso, a aceleração tangencial é igual à aceleração vetorial. Mais uma vez, por quê? Porque a centrípeta é zero. E no movimento retilíneo uniforme, se o movimento é retilíneo, a centrípeta é zero. Se o movimento é uniforme, a tangencial é zero. Ou seja,
No movimento retilíneo uniforme, você não tem nenhum tipo de aceleração. A aceleração aqui é zero em todas, tanto a centrípeta como a tangencial, como a vetorial. Você não tem aceleração em nenhum desses três casos. Por isso que o movimento nunca vai mudar a velocidade. A velocidade sempre vai se propagar na mesma direção e no mesmo sentido. Tá ok? Entenderam isso, pessoal? Beleza? Essa parte aí, ela não é muito complicada, tá? É só que a parte é meio teórico isso, porque a parte matemática vocês já viram todas para trás. Então, vocês estão vendo aí a parte teórica, o que é cada velocidade, como você compõe o movimento com as velocidades. Tá? Eu vou fazer um exercício aqui para a gente exatamente entender as diferenças entre as acelerações, principalmente. Então, vou compartilhar mais uma vez com vocês aqui a aula. Aí, ó, o exemplo 1. Um carro se move em linha reta a uma velocidade de 30 metros por segundo. Isso aqui é o módulo da velocidade. Ao avistar um obstáculo, o motorista faz uma curva, alterando a direção da velocidade do carro para uma direção perpendicular, passando a se mover a 10 metros por segundo. Admitindo que a curva foi realizada em um intervalo de tempo de 0,5 segundos, a aceleração vetorial média, então ele quer saber a velocidade, a aceleração média desse veículo foi d. Então vamos lá. Então vou desenhar aqui o que aconteceu. Tinha um veículo aqui, indo nessa direção, viu um obstáculo, fez uma curva e mudou a direção, deixou a direção perpendicular ao que era. A velocidade inicial tinha módulo de 30, a velocidade final tinha módulo de 10. Se ele fez uma curva, significa que ele teve aceleração centrípeta. E se ele mudou a velocidade, significa que ele teve aceleração tangencial. Mas ele não quer saber a aceleração centrípeta e não quer saber a aceleração tangencial. O que ele quer saber? A aceleração média. A aceleração média só leva em conta a velocidade vetorial inicial e a velocidade vetorial final. Beleza? Então, aqui eu tenho que calcular quanto vale esse ΔV. Beleza? Esse ΔV é a velocidade final 2 menos a velocidade final 1. Isso é o ΔV. Tá? Isso na forma de vetores, pessoal. Na forma de vetores, então, isso aí ficaria assim, ó. Você teria aí o vetor V2, que aponta para baixo. Beleza? Vou desenhar de fiz errado. Aqui, ó, você vai desenhar V2. No final de V2, você vai desenhar o vetor oposto V1. Ou seja, se o V1 está para a direita, você vai desenhar agora ele para a esquerda. E o vetor ΔV, ele é o vetor que vai do ponto inicial ao ponto final. Então, isso aqui é o seu ΔV. Isso aqui é V2. Isso aqui é menos V1. Perpendiculares. Para eu descobrir esse tamanho, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o Pitágoras. Isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é a hipotenusa desse triângulo. Então, para eu descobrir esse tamanho, eu faço Pitágoras. Então, esse ΔV não é só eu pegar o 10 e diminuir de 30. Não. Isso é um cálculo vetorial. Isso aqui é um vetor. Beleza? Não é diminuir um do outro. Você tem que fazer análise vetorial deles aqui. Como eles são perpendiculares, esse ΔV você usa fazendo Pitágoras. Então, esse ΔV é 30 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 30 ao quadrado é 900, 10 ao quadrado é 100, 900 mais 100 é 1000.
Raiz de 1000, eu posso pensar que é 100 vezes 10. Raiz de 100 é 10, então meu ΔV é 10 raiz de 10. Então, eu achei quanto vale o ΔV. O ΔV vale isso aqui, ó, 10 raiz de 10. Aí eu vou aplicar na formuletinha. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. ΔV é 10 raiz de 10 e o ΔV é 0,5. 0,5 vezes 10 é 20. Então, a resposta é 20 raiz de 10. Beleza? Então, aqui, ó, vejam que eu quero a aceleração média. Então, eu tenho que usar essa forma. Se ele pediu a média, é essa forma aqui que eu vou usar. Média, olha aqui, a média. Beleza? E lembrando, isso aqui é cálculo vetorial. Então, você tem que fazer análise de vetores. Fazer essa análise aqui, ó. Para você saber como que você calcula esse ΔV. O caso aqui deu a sorte de ser um triângulo retângulo, então eu calculo por Pitágoras. Beleza? Beleza, pessoal? Então é o seguinte, ó. Eu tenho mais um exercício aqui para passar para vocês, mas o tempo da aula está acabando aqui. Então eu vou parar essa aula e a gente volta daqui 5 minutinhos. 5 minutinhos vocês clicam no link e volta de novo. Beleza? Eu aguardo vocês daqui 5 minutinhos para continuar a aula. É o tempo de vocês ir no banheiro, beber uma água e tal. Até daqui a pouquinho.